Palpites de futebol para terça-feira, dia 25 de outubro de 2022, horários de Brasília. Primeira partida, 1h45 da tarde. Pela Champions League, Salzburg e Chelsea. Das últimas 5 partidas do Salzburg, em 4 bateu ambas equipes marcam. O Chelsea não perde há 8 partidas. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,21 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Chelsea, odd de 1,27 na Betano. Segunda partida, 1h45 da tarde. Pela Champions League, Sevilha e Copenhague. Das últimas 6 partidas do Sevilha, em 5 bateu ambas equipes marcam. E das últimas 5 partidas do Copenhague, em 4 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,30 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Sevilha, odd de 1,19 na Betano. Terceira partida, 2h da tarde. Pela segunda divisão sueca, Alstads e Örebro SK. Das últimas 8 partidas do Alstads, em 6 bateu mais de 2,5 gols. E o Alstads tem média de 3 gols marcados e sofridos por partida. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,22 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Alstads, odd de 1,20 na Betano. Quarta partida, 2h30 da tarde. Pelo Campeonato Sul-Africano, Maritzburg United e Mamelodi. O Mamelodi é o líder da competição. E das últimas 8 partidas entre as equipes, em 6 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1, empate anula para o Mamelodi, odd de 1,24 na Betano. Sugestão 2, menos de 3,5 gols, odd de 1,18 na Betano. Quinta partida, 4h da tarde. Pela Champions League, Celtic e Shakhtar Donetsk. Das últimas 7 partidas do Celtic, em 5 bateu mais de 2,5 gols. E o Celtic venceu os últimos 3 jogos. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,25 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Celtic, odd de 1,38 na Betano. Sexta partida, 4h da tarde. Pela Champions League, RB Leipzig e Real Madrid. O Real Madrid não perde há 16 partidas. E das últimas 8 partidas do Leipzig, em 6 bateu mais de 2,5 gols. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,22 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Real, odd de 1,45 na Betano. Sétima partida, 4h da tarde. Pela Champions League, Borussia Dortmund e Manchester City. O City venceu os últimos 3 jogos contra o Borussia Dortmund. E das últimas 9 partidas do City, em 7 bateu mais de 2,5 gols. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,16 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o City, odd de 1,26 na Betano. Oitava partida, 4h da tarde. Pela Champions League, Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa. O PSG não perde há 30 partidas. E o PSG tem um time muito melhor e é favorito a vencer. Sugestão 1, mais de 0,5 gols no primeiro tempo, odd de 1,21 na Betano. Sugestão 2, PSG vence no primeiro tempo, odd de 1,40 na Betano. Nona partida, 9h45 da noite. Pelo Brasileirão Série A, Atlético Paranaense e Palmeiras. O Palmeiras não perde há 9 partidas. E o Atlético vai jogar com o time misto reserva. Sugestão 1, menos de 3,5 gols, odd de 1,24 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Palmeiras, odd de 1,24 na Betano. Décima partida, 9h45 da noite. Pelo Brasileirão Série A, Flamengo e Santos. O Flamengo não perde há 7 partidas. E das últimas 10 partidas do Flamengo, em 6 bateu mais de 1,5 gols. Sugestão, mais de 1,5 gols, odd de 1,32 na Betano.